bem-vindos aí a mais um episódio de Maternidade Atípica no Life com Lu. Eu sou Sheila Rocha, analista do comportamento e mãe do Lucas, que tem 9 anos e tem autismo. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial para mim, que é a Catiana Machado. Catiana é uma amiga minha de longa data e, na verdade, o filho dela, que também se chama Lucas, foi, eu acho que o primeiro autista que eu conheci na minha vida de verdade. E a Catiana vai falar, né, vai contar essa história, a história do Lucas, né? O Lucas já é um homem hoje. E para a gente trocar essa ideia aqui nesse canal, o nosso objetivo é difundir conhecimento a respeito do autismo e trocar essas experiências com mães de diversos locais, com histórias diversas, para que a gente possa construir aí um senso comum, né, de conhecimento a respeito desse transtorno, né? E para que as pessoas possam ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais leve com o diagnóstico de autismo. Então, primeiro eu queria super agradecer a Catiana por ter aceitado esse convite. Faz tempo que a gente não se fala, né? Então a gente tem bastante assunto para pôr em dia. E dar a palavra para você, né, Catiana? Então, eu queria que você contasse a história sua, a história do Lucas e como o Lucas está hoje, né? Porque eu acho que como o Lucas está hoje é a grande esperança, né? De muita gente que está começando essa jornada e que às vezes se vê sem um futuro, né? Sem uma perspectiva de futuro. Tá certo, amor? Tá bom, assim, obrigada pelo convite. Eu falo pouco até sobre o autismo, mas é uma pauta que eu prezo muito, assim, a gente, inclusive, antes de você ter o teu Lucas, a gente já falou muito sobre o meu, porque exatamente no momento que a gente se conheceu, eu tive o diagnóstico do Lucas, a gente convivia naquela época, então, o diagnóstico do Lucas, ele tem uma série de diferenciais, assim, eu acredito que o sucesso, hoje o Lucas é um adolescente de 16 anos, né, ele nasceu em 2006, então, assim, ele foi descoberto o autismo dele com menos de 2 anos. Então, isso mudou bastante, assim, eu tenho uma filha mais velha, então eles têm 5 anos de diferença, e eu tinha esse meio de comparar ambos, né, e eu fui percebendo que ele tinha algumas coisas bastante diferentes, que a gente sabe que são estereotipias hoje, né, e quando o Lucas foi diagnosticado, aos 1 ano e 8 meses, assim, ele era quase um autista clássico. E isso que é interessante destacar. Assim. E uma coisa bem interessante, já desde que o Lucas nasceu, no dia do nascimento do Lucas, ele já manifestou um comportamento diferente. Ele não gostava de ficar no colo, ele gostava de ficar na cama. Se você pegasse ele no colo, ele meio que chorava, assim. Ou, aí você largava ele levou, sei lá, uma semana para chorar loucamente, assim. A gente gravou, assim. Ele nasceu com algumas diferenças, assim, mesmo, assim, principalmente da minha filha, né? O primeiro bebê. Nesse tom, amiga, assim, que tu queres, assim, que eu vá falando sobre isso? Vai falando, é isso mesmo, é uma conversa. Os caminhos, assim, ó, a gente está em Joinville, Santa Catarina, que é, assim, uma cidade que tem a única faculdade de terapia ocupacional do estado, e eu vou frisar a importância desse profissional do terapeuta ocupacional, que imagina que Joinville só tem uma faculdade no estado inteiro, e esse profissional foi determinante no desenvolvimento do Lucas, porque o que aconteceu? Então, assim, como é que foi a nossa jornada com o Lucas? A gente fez várias entrevistas eliminatórias, eu diria assim. A gente passou pela AMA, a gente passou pela PAI, a gente fez síndrome de X frágil, fez vários exames neurológicos, né? E aí, então, foram descartados, porque, não sei, até hoje acho que não existe um exame que você tem autismo, não existe, né? Não existe. Então, eu tô meio desatualizada, amiga, assim, eu estudei muito na época e depois chegou um momento, assim, que eu tô fazendo meio que uma análise cronológica, assim, para colocar, mas chegou um momento que eu dei uma largada à mão também dos tratamentos, né? Sim. Mas depois que já estava tudo bem encaminhado. Bem encaminhado, sim. Então aí fomos nessa, e aí a gente conseguiu um apoio de um médico que chama Sérgio Antonilchi, que é maravilhoso em Curitiba, assim, é uma referência para a vida, o Dr. Sérgio Antonilchi, para mim também, assim, e para muitos que estão nessa jornada, né? E o Dr. Sérgio Antonilchi foi nos indicando tratamentos medicamentosos, inclusive, que eu nunca deixei de dar para o Lucas, eu sempre mediquei ele também, e tratamentos de terapia ocupacional. Então, ele indicou uma profissional aqui em Joinville, maravilhosa, Liliana Fenili, e essa profissional, ela acompanhava uma estudante de terapia ocupacional. O Lucas fez 25 horas de terapia semanal.
Ele saía do jardim, já vinha para casa com essa menina, e em casa a gente tinha toda uma outra estrutura para ele montada, onde ela ficava trabalhando só as pautas mesmo. Hoje nós vamos trabalhar com as estereotipias, sei lá, da espuma, da areia, E aí eles foram preenchendo um teste. Pena que eu não estou com o meu material aqui, mas são testes. Eu esqueci o nome desses formulários, mas ele era periodicamente avaliado. Tipo, de 3 em 3 meses. Sim, é protocolado, provavelmente em análise de comportamento aplicada, não sei. Novos desafios ela tinha com ele constantemente. Então, assim, a gente, até acertar o profissional de terapia ocupacional, a gente levou uns 3. Mas, assim, a gente pegou uma que chama Angélica, e daí ela ficou uns 4 anos com ele. O Lucas também né, ela é especialista nisso hoje, daí hoje ela tem uma clínica sobre, né, que trata outros autistas. Então, teve bastante continuidade esse trabalho, porque a gente também investiu bastante, né? Sim. Tempo e dinheiro, né? Porque o especialista em Curitiba, a acompanhante diária, fono, TO, tudo. Psicóloga, o medicamento, aí a pele, eu não sei, assim, o Lucas é um menino bem claro, mas ele tem bastante alergias, né? Sim. Então, assim, é todo assim um cuidado, e durante muito tempo a gente, né, ficou com essa equipe médica ali, né? Era uma junta fechado, né? Acompanhando, assim, measuring, né? Medindo o desempenho, tal. Aí chegou um dia que ele ganhou alta da terapia ocupacional. Ele já conseguiu desenhar um corpo inteiro. Desenho. E aí, nesse tempo, assim, ele também quis alta mesmo, assim. Ele é muito maduro, é uma coisa assim, sabe? Ele foi... Aí tá, eu acabei pulando, assim. Ele falou com 4 anos, tá, gente? Ele falou com 4 anos. Ficou 2 anos e meio, assim, e foi pelo computador. Eu adoro dar essa dica para as pessoas da interação do Lucas com o computador, porque ele só falou com o computador. Tipo, a primeira palavra dele foi borboleta. Borboleta. Ele tinha 9 meses e falou borboleta. Sim. E depois nunca mais falou. Daí, tipo... Aí, depois não falou mais até os 4 anos, né? No caso, né? Foi falando. Mas o que foi? Foi computador, coelho sabido. Coelho sabido ia perguntando, e daí ele foi interagindo com a máquina. Sim. E essa terapia a Angélica continua aplicando até hoje com os pacientes dela. Que não é aquele aba, aquele teaching que tu fica com as plaquinhas, sabe? Sim, é uma outra forma de fazer as coisas. De interagir, jogos de memória. Jogos de memória, coisas assim que, né, dentro do universo dele, a gente ia trazendo ele para o nosso, no caso, né? Então, assim, hoje, aos 16 anos, ele continua só falando com a máquina, ele é um exímio jogador de FIFA, PS4, ele ama, ele fala loucamente com os amigos online, xinga, é um adolescente bem típico, online, assim, no PS4, mas na dia a dia da família, assim, ele evita falar muito, sabe? Sim. Ele evita bastante também a coisa da sexualidade, que ele já é um menino grande, bonito e tal, e ele não quer falar sobre isso, né? Então, tem as coisas bastante adolescentes, né? E tem as coisas que a gente está sempre monitorando, assim, psicóloga, continua a medicação. Então, é um pouco disso, assim. Falei pra caramba, nem vi quanto. Não, nem falou tanto assim. Mas, assim, é legal, é interessante isso, porque você vê uma criança que falou com 4 anos, né? O Lucas foi falar com 6 anos, meu Lucas, né? Agora, ele fala, mas também ele tem uma interação limitada, fala com quem ele quer, na hora que ele quer, né? Não é quando a gente quer, né? Mas você vê, por exemplo, o teu Lucas, ele tá na faculdade, certo, Catiana? Ele tá fazendo ensino médio no ensino médio design de interiores. Ele tá com 16 anos agora. Ah, tá. Então ele já tá no curso técnico. Sim, assim. Porque durante esse tempo, daí o que eu fui investindo nele? Como assim eu tenho atuado com cultura e com arte, eu achei que ia ser muito interessante para ele participar desse cosmos também. E aí eu matriculei ele na Casa da Cultura, aqui em Joinville, num curso que tem chama Escolinha de Artistas. É um curso de 2 anos, e aí metade do tempo são 3 horas semanais, metade do tempo é teatro e metade do tempo é pintura.
Uhum. Ambas as atividades foram muito boas para ele. No teatro, ele soltou daí. Ele encenou, ele fez o presidente, ele, sabe? Ele fez normalmente, assim, no teatro. E na pintura, ele foi adquirindo uma habilidade. Aí depois, no desenho, ele continuou. Daí ele fez mais um curso de 1 ano, daí só de história em quadrinhos. E aí ele desenvolveu bem o desenho. Ele desenha espacial e tal, e tem uma boa visão. E aí a gente resolveu apostar, então, num curso técnico para ele, né? Porque tem a questão do hiperfoco, assim. Sim. Eu vi que ele ainda não se... Porque o que eu não contava? Só tem meninas, quase. E como ele não tem muita... Assim, tem 25 meninas e 3 meninos. Só que daí eles viraram os 3 melhores amigos, né? Sim. Então é o Lucas, o Victor e o Léo. Então ele tá ótimo. Esses dias ele fez uma apresentação até na escola, né? Sabe? No PowerPoint, oral e tal. Porque agora o ensino médio mudou também. Pô, bem legal. O ensino médio mudou, foi acrescentada uma carga horária de vivência. Tem eles chamam de projeto do eu. Todas as escolas têm projeto do eu, é alguma coisa assim. São mais de 200 horas, acho, aula que tem apoio psicológico. Tem, durante os 3 anos, eles têm planos para ir desenvolvendo, assim, sabe? Meio que um business model view, assim, tipo, vai se desenvolvendo, vamos por esse caminho, quem sou eu? Aonde eu quero ir? Sim. O que eu quero fazer? Orientação sabe? Vai vocacional, organizando. assim. E aí ele fica no Senac, ele fica das 8 às 5 todo dia. Uhum. E ele vai sozinho de casa e volta sozinho, ele almoça lá na escola sozinho, sabe? Então ele tem uma vida bem independente. Bem autônoma, né? Bem autônoma. E é assim que ele gosta. Não, sim, com certeza. Eu tenho certeza disso, que ele não quer esse auxílio. Eu sei porque eu tenho um bem parecido aqui. Quando a gente vai fazer as coisas por ele, ele fala, não, deixa que eu faço sozinho. Né? Uhum. Então, as coisas que ele consegue. Mas o que é legal, né, Catiana, é esses vários caminhos, né? A gente, às vezes, fica muito preso num único caminho. Que, então, ele tem que estudar desse jeito, fazer desse jeito, né? E não é bem assim, né? Existem várias possibilidades, vários caminhos para cada personalidade, para cada tipo de pessoa. A gente mesmo não tem um caminho de vida tão linear assim, né? Se a gente for pensar, até hoje, a gente acaba tentando se encontrar em algum lugar, né? E olha que a gente já está lá beirando 50, então nós estamos ainda em busca de coisas. Então imagine uma criança que está aberta a todas as possibilidades, um universo inteiro de possibilidades, né? E às vezes a gente fica, eu vejo muitas mães, né, pensando assim, mas eu queria que ele fizesse essa faculdade naquele lugar, não sei o quê. Gente, existe um mundo inteiro para você poder explorar, existem lugares para você poder se encaixar, né, de diversas maneiras, da forma mais plural possível, né, e isso é algo que a gente tem que mostrar, principalmente para mães de crianças atípicas, que pensam muitas vezes naquela coisa, naquele caminho pré-determinado, que todo mundo deve seguir e tal. E a gente vê que não é assim, né? Principalmente nesse nosso universo. A gente tem que achar meios de ser feliz, de se completar, de se encontrar, né? E isso que você faz com o Lucas é muito interessante, né? É expor ele a uma diversidade de assuntos e nesses assuntos ou nesses lugares procurar os melhores matches, né? Os melhores pareamentos, os melhores encontros. No curso de História em Quadrinhos, amiga, desculpa te interromper, começaram 25, terminaram 7. Ele, era terça e quinta, das 8 às 11, sabe? Tinha que ir certinho, sabe? Uhum. Então, ele é obstinado, assim. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui vendo assim, ele vai pro mais foco aqui, ele tem interesse mais nisso, eu fui apoiando, assim, tentei bastante coisa que não teve êxito, aquelas aulas de música para crianças, essas coisas assim que às vezes parece que não funcionou para ele, então às vezes, é bem isso, então vai testando, vai submetendo, assim, porque o que a gente fica às vezes como mãe? Eu tive um período que eu tinha meio que vergonha, eu tinha, porque daí ele vai incomodar, ele vai fazer barulho, as pessoas não tinham didática também, sabia que mais lá atrás, as pessoas não tinham nem didática para lidar com essas crianças que não conseguiam ficar paradas, que não sei o quê. Hoje é uma coisa muito mais comum, né, Catiana? Sim. Mas há 10 anos atrás não era, realmente não. Eu acho que seu áudio cortou, amiga. Amiga? Aí, agora sim. Deu? Deu?
Então, passei bastante perrengue com o Lucas nesse sentido, assim, de ser ofendida, de ofender, né, das pessoas não saberem o que fazer, assim, porque teve um tempo que era mais difícil sair com ele, a gente não conseguia, assim, eu parei de também tentar defender o mundo dele e ele do mundo, sabe? Sim. Então eu fui fazendo isso, assim, de uma maneira... Todo mundo ajudou, e tem isso também, na minha família todo mundo ajuda, a minha mãe, a irmã dele, o pai, sabe? Então a gente foi. Eu não sou casada com o pai do Lucas, mas o pai do Lucas é bem presente, assim, na vida dele, assim. Mas é uma outra referência. Eu acho que às vezes ele coloca todos nós numa caixa, assim, ele meio que age diferente com cada um, mas é uma coisa de filho também. Mas é uma experiência. É incrível, assim, poder ter essa oportunidade de ver ele se desenvolvendo, assim, de uma maneira bem... É mais pausado, é mais maduro, sabe? Tem uma... Ele fala pouco, mas quando fala, fala certo, sabe? Tem parece que ele é mais sabido, assim, sabe? Do comportamento de relações humanas. Esses dias, eu vou te contar uma coisa engraçada. Esses dias eu falei, o Lucas tá ficando um mocinho, eu quero ensinar ele de boas maneiras, né? Aquela coisa, vai do lado de dentro da rua. Coisa de homem, né? Abre a porta do carro pra mulher e tal. Ele parou, me olhou e falou assim, eu vou abrir a porta? Por que ela tá com o braço machucado, a mulher? Que eu tenho que abrir a porta do carro pra ela? Eu falei, não, é uma gentileza. Eu não, ela que abre a porta do carro dela sozinha. Se ela tiver machucada, eu vou abrir. Mas se ela não tiver, por que eu vou fazer isso? Então, assim, é um jeito lógico de pensar, Lógico. Sim. Não imposto pelas convenções sociais, assim. E eu acho que isso tem muito a ver também com os novos tempos, a nova era, como as pessoas estão... Porque tu já andou muito... né? Os novos comportamentos, né? Isso. Eu acho que no fundo eles estão mais evoluídos. Assim. Sim. Pensam de maneira mais prática, mais lógica, menos passional, menos... o que eu vejo, assim, que o autista, ele não se preocupa com o que os outros vão pensar dele, né? Ele tem muito pouca preocupação nesse sentido e ele acaba sofrendo menos as consequências disso. As consequências no sentido de... como que eu vou falar? De ser... até de depressão, ou nesse sentido, né? Claro que a gente sabe que existem os quadros de depressão, de problemas psicológicos, mas referentes a eles mesmos. As expectativas que eles projetam neles mesmos, não as expectativas que os outros projetam. Né? A sociedade projeta, e a gente vê as pessoas sofrendo muito menos com isso. Né? Tipo, eu gosto disso, e daí? O que tem? Eu gosto nega disso, nega presente, nega abraço. Sim, não tô afim agora. Então, a gente não precisa fazer isso agora, né? Então, essas coisas, a gente vê que realmente existe um desprendimento muito maior da parte da pessoa com autismo em relação a isso. Ela faz o que ela gosta, o que ela quer, ela não sofre essas consequências da pressão. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que me comportar assim. É claro que ela vê que ela tem ganhos quando ela se comporta de maneira adequada. E assim ela vai começando a modelar esse comportamento para que ela possa viver de maneira mais tranquila. Mas não que ela faça nada contra gosto, né? Contra a sua própria vontade. Tem um recurso que o Lucas desenvolveu. O Lucas desenvolveu um recurso, por exemplo, amiga, na chegada. Ele faz o possível para ser bem sociável. Oi, tudo bem? Como vai, Lucas? Só que ele fica ali. Mas, imagina, ele não é autista, ele falou comigo. Não, gente, não é só assim um comportamento autista, porque ele não vai olhar para mim, ele não vai falar comigo, então ele é autista. Não, então é essa diferença que tu acaba tendo que lidar e toda a sociedade vai evoluindo, né? E a questão do bullying também, essa semana mesmo eu vi uma reportagem do menino da mesma idade do Lucas, que teve um problema no ônibus e tal, me deixou bastante preocupada isso, sabe? Só que, sabe o que aconteceu? O Lucas já foi vítima do bullying, inclusive eu troquei ele da escola por causa disso. Mas, assim, foi um bullying que o menino acabou, assim, ele chegou a entrar em depressão, amiga. Ele tinha 6 anos de idade, imagina. Antes de ir pra escola, assim, ele ficava na beira da cama e chorava. Então, tipo, ele mudou. Mudou. Sim. A gente viu. Foi fácil, assim, ó, não deu, mas, assim, ele deu um jeito de comunicar aquilo, sabe? Sim, então, a gente também precisa confiar nele. Sim, eu falo que qualquer sinal de que a criança esteja mostrando uma alteração de comportamento drástica, nesse sentido, a gente tem que dar atenção.
porque é a forma deles comunicarem. Muitas vezes eles não conseguem falar, contar essa história, né? Contar, o menino lá tá me deixando mal na escola, tá me batendo, tá me perseguindo. Eles às vezes não sabem nem contar isso. Então, ao menor sinal dessa mudança comportamental abrupta, a gente tem que dar uma atenção realmente e fazer, assim, perceber que existe algum problema. Né? Mas hoje você acha assim, Katia, eu vejo assim, que você é muito tranquila em relação ao Lucas hoje, sabe que o caminho dele está se desenvolvendo, ele está traçando o próprio caminho dele, né? Tem essa questão da autonomia, que eu acho que deve deixar a mãe muito tranquila, saber que o teu filho tem autonomia de vida, ou seja, ele consegue viver sozinho, talvez não 100%, mesmo porque ele é um adolescente ainda, mas ele já tem a autonomia adquirida para a faixa etária dele. Sim. Talvez até mais do que muitos outros na mesma faixa etária. Né? Pode dizer que sim. E isso deve dar uma tranquilidade muito grande, né? Só que daí ao mesmo tempo dá uma preocupação também, porque não sou eu que estou fazendo isso, né? Mas eu sou bem desprendida, assim, eu fui trabalhando essa culpa da maternidade também com o tempo na minha vida, assim, que a gente tem. Eu confio muito nele, assim, e ele tem em mim, assim, uma interlocutora bem, quando ele realmente está com um desafio, ele vem. Então, a nossa relação tá super bacana, assim, e equilibrada. Né? Isso que é bom, né? É bom a gente ter essa... isso que eu falo, criar uma relação intensa com seu filho, mesmo com autismo verbal ou não verbal, para que ele tenha confiança em você e você também, né, saiba interpretar os sentimentos dele, as situações que ele porventura pode passar, porque essa é uma conexão que a gente nunca vai perder, uma conexão de mãe, né? Mas a gente tem que trabalhar nessa conexão também. Essa conexão não vem pronta, principalmente nas crianças atípicas, né? A gente tem que trabalhar isso, tem que incentivar isso, tem que construir essa confiança, né? E realmente achar coisas em comuns que sejam legais de conversar ou de fazer juntos, né? Ter essa relação. Cá, eu super te agradeço. A gente vai conversar de novo, com certeza. Se você quiser dar algum recadinho aí, onde as pessoas podem te encontrar, redes sociais, como que funciona isso? Tá bom, eu sempre gosto de falar, assim, com mães, se eu puder ajudar, né? Minha rede social é Katiana com K1312, entra lá, é Instagram, manda mensagem, vou responder com certeza. Que legal. E também fiquei feliz, eu não sei, assim, se respondi a tuas expectativas, mas com um pouco disso e mais um pouco, né? É um assunto infinito também, né? Porque são coisas e coisas e várias coisas que acontecem no dia a dia. E tu que tá lidando mais com isso agora deve estar mais cheia de novidade também, né? Faz tempo assim que eu não me atualizo e... Mas é que a essência é exatamente essa, sabe, Katiana? As coisas mudam, evoluem, mas a essência é essa. É estímulo, é amor, é atenção, é cuidado. Isso não muda, né? Isso no autismo nunca vai mudar. Na verdade, sempre é muito mais importante o envolvimento da família, o envolvimento dos pais, os pais preparados para trabalhar e os pais se cuidando para poder cuidar, né? Isso é uma coisa fundamental também. Né? Não adianta a gente estar destruído e querendo construir outro. Você não constrói a partir de algo que não está construído. Então, você precisa realmente ter essa força de vontade, essa vivacidade em relação a isso, não se deixar abater. É difícil, mas chega uma hora, como você falou, que você entrega, porque você já fez, você já construiu o caminho. Então, você fica mais tranquila porque as coisas estão indo bem. E você tem que realmente deixar eles viverem a vida deles. Né? E para mãe, às vezes, é muito difícil. Eu vejo mães que realmente fecham as crianças numa redoma, né? E tentam controlar todos os aspectos da vida deles. Mas a gente sabe que o mundo não é esse. E que a gente não vai estar sempre lá para poder controlar tudo. Então, realmente construir essa força é importante, né? O Dr. Sérgio Antonilchi, quando, assim, sei lá, num ano, assim, do diagnóstico, o Lucas estava com 3 anos, eu estava no ápice da faculdade ali, com aquele projeto, tudo. Eu falei para ele, ai, doutor, eu vou parar de estudar, eu vou parar de trabalhar, eu vou ficar só com essa criança. Ele olhou para mim e falou, tá, e o que um pobre tem para dar para outro pobre? Se tu parar de estudar, parar de trabalhar, parar de fazer tuas coisas, o que tu vai chegar em casa e vai trocar com teu filho? Tu vai ficar no mundo dele e ele não precisa disso, ele precisa
de alguém que venha lá de fora e mostre as coisas para ele. Então, não pare de fazer nada, continue fazendo mais ainda, sabe? Porque eu tive a a mesma mãe nunca vai... orientação quando eu tive o diagnóstico do Lucas. Eu falei, vou parar de trabalhar, vou parar de fazer tudo. Não, as terapeutas do Lucas, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai ser uma mãe insuportável, né? E você vai sufocar esse menino, você precisa fazer as suas coisas e encaminhar as coisas dele, ok. Você vai ver que as coisas vão se ajeitar, vai chegar um momento que você vai falar, que bom que eu não parei de fazer nada, que bom que eu continuei com a minha vida, porque eu contribuo assim para a vida dele, né? Então, eu é incrível, bem, né? E realmente isso faz muito sentido. Muito bem, dona Catiana, muito obrigada de novo. Ótimo te ver. Igualmente. E vamos ver se a gente conversa um pouco mais, né? A respeito desse dia, sobre outros assuntos também. Tá bom. Tá bom. Gente, se vocês gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem, inscrevam-se lá no canal do YouTube, Life com Lu. E a gente segue aqui para qualquer pergunta, qualquer questionamento, saiba que a gente está aqui para ajudar, né? Essa é a nossa intenção principal. Um beijão para todo mundo e até a próxima!